Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Tudo Pro Alto. Aqui é o Gabriel Rubens e hoje nós vamos conversar sobre como que é trabalhar numa startup. Eu nunca tive nenhuma experiência em startup, então por isso chamei aqui de volta o Delboni e o Rodolfo, que já participaram do episódio sobre morar na Europa e voltar para o Brasil. E os dois vão me contar, e vou aprender aqui com os dois, como que é trabalhar na startup e qual que é a diferença de trabalhar numa empresa grande, né? Numa mais tradicional. Quais são os riscos, diferença de cultura, sobre os processos ou a falta deles, né? Então eles vão contar tudo isso aqui pra gente. Então, primeiro, Delboni, Rafael Delboni, como que você tá? Beleza, Gabriel. Fala, pessoal. Prazerzão estar aqui de volta. E bora aí, vamos falar. Tô felizão de estar aqui e tô bem ansioso para falar aí sobre startups. Top, boa. E Rodolfo Legal, Ferreira, como você tá? Tô animado, obrigado pelo convite de novo. Vamos falar várias coisas aí, vai ser bem interessante. Para começar, eu queria só dar um overview assim, não passando por todas as empresas, que vocês dois já têm uma carreira muito longa, né? Mas só para dar uma historinha do que aconteceu, começando pelo Rodolfo, né? Que tu já passou ali pela Bluesoft, que foi até uma empresa que eu queria trabalhar há muito tempo atrás. Quando tu trabalhava lá, eu cheguei a fazer o processo. Depois tu foi para SoundCloud, Rockspace, as duas na Alemanha, né? E a própria Nubank ainda. E aí, a startup que tu tá hoje. E pro Delboni, teve algumas aí, como Itaú, uma gigante, né? Depois a Lambda 3, também conhecida pelos developers. E aí teve aquela na Alemanha já, que tu tinha comentado no outro episódio, que é uma startup também, né? Que é a Desk Bookers. Depois voltou para Lambda, Nubank, e aí vocês estão trabalhando juntos na 180 Seguros. É isso? Isso aí. Então, a primeira dúvida que eu tinha, e aí vocês podem até esclarecer, é qual dessas empresas aí são uma startup? No conceito de vocês, porque o conceito é até difícil de entender, né? Tipo, eu fui na internet pesquisar e ficou, pra mim, não ficou tão claro que cada pessoa fala uma coisa. Pô, eu acho que é engraçado, porque se a gente pegar por alguma medida objetiva, né, de quantidade de pessoas ou tempo de abertura de empresa, vai ter muito mais empresas que, na verdade, eu não classificaria como startup, né? Então, antes da primeira que você mencionou, Gabriel, da Bluesoft, teve uma outra 3 anos que eu fiquei, tá no LinkedIn, mas é muito tempo atrás, que era a Calango Music, que era uma loja de instrumentos musicais. E tinha, basicamente, oscilava entre 7 e 8 pessoas e eu. E essas 7 ou 8 pessoas eram vendas. Tipo, pessoas na loja física vendendo instrumentos e eu era o único programador. Então, pelo tamanho, é de se pensar que era uma startup. Só que não tinha aquela cultura e aquele lance de hypergrowth, né? Tudo que a gente vai falar, inclusive, aqui de startups. Mas foi uma experiência meio que dessa de construir algo do zero. E aí veio a Bluesoft, já diria que eu já entrei lá com 40 pessoas na parte de engenharia. Já era um pouquinho maior. Eu consideraria ainda uma startup. Aí que o produto era um pouco mais até maduro, já tinha supermercados, já era um ERP para supermercados, ainda é um ERP cloud, né, para supermercados. E aí depois, acho que dali depois, a SoundCloud foi a primeira startup mesmo, no sentido de startup, com stock options, com investidor, com aquele lance de fundadores super ambiciosos, e ao mesmo tempo com uma missão super, né, tipo, parece que inatingível. É aquela cultura da mudança, do dinamismo e, tipo, às vezes muito rápido. Aí, tipo, a Rockspace foi uma empresa completamente não startup. 5 mil pessoas, super madura no mercado já, anos e anos de atuação. E aí a Nubank, Sweet Spot, que era uma startup, não é mais hoje, não fala que é startup. Não sei quem alguém acha, mas não é. Mas eu vi transformando de startup até empresa grande. Então, meio que em resumo. Legal. Que ano que foi a Nubank mesmo? Nubank, bom, eles começaram em 2013, oficialmente, assim, aí 2014 realmente foi o lançamento do primeiro cartão. Eu comecei lá em 2017, final de 2017. Então eu peguei 3 anos e meio ali até meio de 2020. Pô. Começo de 2020. Não. Ai, meu Deus, final de 2020. Antes até de passar pro Delboni, a primeira que tu falou aí é de instrumentos musicais, é em Santos, né, até? É em Santos, era em Santos. Infelizmente já não existe mais, mas era em Santos. Não existe mais. Não, mas era em Santos. Era ali bom, pra quem conhece Santos, era ali no Gonzaga. Eu lembro perto da Praça da Independência. Muito boa loja. Sim, eu trabalhei ali perto, então eu passava em frente a ela, comprei coisas. Perto do Vagalume. Isso. Legal.
E Delboni, tem aí, a primeira que eu comentei, né, uma gigante, que é o Itaú, e depois tem outras aí com características diferentes. Massa. Antes até do Itaú eu trabalhei na Canon também, né, que é muito conhecida como máquina fotográfica, mas aqui no Brasil quando eu trabalhei lá ela era mais impressoras de escritório também, mas também gigante, né, já era multinacional, a gente era uma branch deles aqui, né. E aí Itaú tinha 100 mil funcionários, acho que não tem nem. Hoje deve estar com 90, mas na época tinha uns 110 por aí, então também não tem nem como considerar. Eu acho que da primeira que eu posso meio que pensar que era uma startup, não por ter o nome de startup, também como o Rodolfo falou, não tinha a cultura de hipergolf, mas tinha um tamanho menor e tinha uma cultura muito diferente de uma empresa assim convencional, acho que é a Lambda, no sentido também, né? Na época que eu entrei, acho que tinha 40 devs, é uma consultoria, mas era pequena, era 100% horizontal, né? Ela não tinha hierarquia, então para decidir salário todo mundo se juntava e, pô, vamos dar um aumento para fulano e tal, ou ia contratar alguém, ia decidir baseline salarial de entrada e aí fazia, né, as decisões, então tudo, até, tipo, eu lembro de uma treta muito grande que teve, que era de uma mesa de ping-pong e ficou, tipo, 50%, tipo, tretando, ficou muitos meses de treta dentro da empresa para tentar colocar o não à mesa, enfim, mas eu acho que quase que casa, né, nesse termo aí de startup. Mas das empresas assim, que eu vejo que mais teve foi a Desk Bookers, né? Foi na Holanda, mas ela realmente era uma startup. Ela estava no momento, ela tinha acabado de entrar, tipo, acho que Series A, então ela estava no ramp-up ali de fazer mais testes, de se entrar mais no mercado, sair. Ela estava só atuando na Holanda, ela estava entrando na Alemanha e estava querendo pegar a Europa inteira, então estava nessa parte de internacionalização. E depois agora, o Nubank eu não posso considerar, porque eu já entrei, já era final de 2019, mês de 2019 ali, então já estava muito, apesar de ainda ter, né, o título, ela já estava grande o suficiente para não ser uma startup assim, e enfim, mas aí depois agora na 180 com certeza também, né, tipo, é uma empresa bem no estágio bem inicial, assim, que também acabou de receber uma rodada de investimentos e está tendo essa contratação e tal. Bom, tu falando disso, assim, de que a Nubank não era, né, apesar de ser chamada, acho que muito porque já tinha uma estrutura mais organizada, né, como empresa do que as outras, né. E como que foi para vocês, pensando nas startups, quando vocês entraram? Porque o meu processo de chegada hoje na empresa que eu trabalho foi um processo muito organizado, desde me ajudar com visto até chegar aqui e passar uma semana para conhecer os diferentes departamentos da empresa, sabe, conhecer as pessoas. Depois conhecer o meu time, a gente tinha até almoço junto, e aí depois começar a trabalhar. Só que quando tu tem que ter uma estrutura grande, tem que ter dinheiro em caixa suficiente para tu se dar o luxo, né, de ter, sei lá, 20 pessoas chegando ao mesmo tempo e você não começa a trabalhar, tu tem ainda outras pessoas cuidando de você, outras pessoas param de trabalhar para te falar sobre o trabalho delas. Mas é a mesma coisa quando você começa uma startup. Pra mim, assim, as duas que eu trabalhei, né, que eu considero como, não foram assim. Eu até não acho que foi por questão de dinheiro, assim, né, como você disse, né, de ter uma grana, de caixa e tal, porque provavelmente as duas que eu trabalhei tinham, mas é mais por organização e por falta de definição do processo, assim. Agora falando mais pela Desk Bookers, né, que é a empresa que eu tive uma maior experiência com o onboarding, como eu vim de outro país, eu fui o primeiro a ir de um outro país para aquela empresa, né. As outras pessoas que estavam lá, que eram internacionais, elas já moravam no país, apesar de não serem do país, mas elas já estavam ali estabelecidas, né. Eu fui o primeiro expat ali, de fato, assim, para entrar dentro da empresa. E não tinha organização, assim, basicamente me trataram como se eu fosse uma pessoa que eu já estava morando lá. Então eu lembro muito bem no primeiro dia que eu cheguei, eu saí do aeroporto, eu estava num hostel, eu paguei o hostel por um mês, né, morei num hostel com 4 pessoas no quarto por um mês, e eu lembro que eu cheguei e eu não sabia se eu ia conseguir tomar banho no hostel, porque eu perguntei, os caras não responderam, se eu tinha que fazer o check-in, e o check-in tava só para depois do meu primeiro dia de trabalho, que era, sei lá, 6 da tarde. Eu paguei um hotel pra mim tomar um banho, cheguei na empresa com as malas, tipo, minha vida inteira, né, na empresa na vala. Aí todo mundo, legal, parabéns, nossa, que legal, não sei o que, e você com a cabeça borbulhando, todo, né, jet lag e tal. E, tipo, sentei assim, e, tipo, o cara falou, tá aqui o seu setup aqui, tipo, era bring your own device, né, traz sua própria máquina.
pô, dá uma olhada aí como que tá o código e tal. Aí eu lembro que a gente foi almoçar e minha cabeça, tipo, flutuando. E depois do almoço ainda sentaram comigo e falaram, então, para essa semana a gente tá esperando isso de você, sabe? Então, tipo, eu tava, tipo, boiando, assim. Mas foi muito desorganizado, assim. Tanto a parte de ida como o processo de onboarding mesmo da empresa não tinha, assim, né? Mas é isso, eu não culpo eles, porque é isso. Tipo, eles tinham um onboarding, mas um onboarding local para pessoas locais. E foi isso que eles fizeram. Tipo, teve lá as reuniõezinhas apresentando a empresa, mas pra uma pessoa que acabou de chegar, eles esqueceram completamente da parte do avião, que você tá deixando sua família inteira pra trás e tal, né? Foi todo essa parte ficaram devendo, assim. E eu acho que nessa que eu tô agora também, assim, o Rodolfo pode até falar mais, mas assim, é mais por falta de você ter esse toque de, tipo, o que eu vou apresentar, né? Tem tanta informação e tem tanta coisa do negócio que você, como não teve tanta gente entrando, você não sabe as dúvidas que vão ter recorrentes e tal, e aí isso vai se formando. A gente vai montando playbooks, vai montando documentação e aí vai facilitando, mas no começo é muito difícil você saber, né, como que vai ser. É legal. A experiência minha é engraçado porque eu acho que vai ser diferente nas duas empresas, tanto na Nubank como na SoundCloud, sendo a empresa que eu fui morar fora, né, análoga a Desk Bookers com o Delboni. Na SoundCloud eu não posso reclamar de processo porque foi absurdamente organizado. A única coisa que aconteceu no meio foi que a pessoa saiu de férias, eu fiquei tipo umas 3 semanas sem resposta, porque a pessoa não colocou alguém pra me responder. Mas, cara, tirando isso, foi voo pra fazer entrevista, voltei, depois foi voo pra morar lá, um mês de apartamento, 1000 orientações de como navegar na cidade e procurar apartamento. Todo mundo no trabalho me falava, já conseguiu achar um apartamento? Não. Então não precisa trabalhar até você achar um apartamento, vai achar um apartamento. Tipo, era completamente oposto que falaram pro Delboni, tipo, na primeira semana entregue isso e tal. Então, eu não posso reclamar. A empresa já tinha 7 anos, mais ou menos, quando eu entrei. Foi fundada em 2007, oficialmente a SoundCloud, eu entrei em 2014. Talvez seja isso. Ela tinha mais ou menos umas 320 pessoas no total da empresa inteira. Então não era muito grande, mas acho que também eles já tinham tido uma boa parte de pessoas vindo de outros países, o suficiente para provar esse processo de, ok, você chegou, tá aqui o meu número de celular. A pessoa de RH passou o celular dela pessoal, assim, para eu ligar fora de horário, né? Cheguei no domingo, preciso ligar pra alguém que fala inglês pra me orientar e tal. Não precisei, mas ela deu. E tudo foi bem tranquilo, assim. Aí o processo de onboarding, acho que o que foi menos... pelo menos a parte de chegar no país foi tudo certo. Aí dentro da empresa, realmente o onboarding teve nada. Nada que eu lembre, pelo menos. No máximo, ó, tá aqui a cafeteria, você pode fazer seu próprio café. É muito foco nisso, assim, né? Do ambiente. Aqui tem a sala de estúdio que você podia usar. Tipo, quarta-feira à tarde você podia mais prático, né? Do que teórico. Aqui tá a sala de ping-pong, a sala do yoga, tem um cachorro no escritório. Agora eu trabalho, tipo, onde é que você tá? No qual equipe? Aí vê com eles. Aí eles, aí, beleza. Aí ficou nessa coisa. Você já tá naquela mesa ali. Que é uma leveza interessante, assim. Acho que, sei lá, dependendo do qual estado de mente que você tá, acho que se você acostuma um pouco com isso, você sente falta disso quando você entra numa empresa muito mais rígida, que foi o meu caso com a Rackspace, né? Eu queria poder conversar sobre o projeto desde o começo, talvez fazer outras ideias recipientes ali. E era muito, não, a gente tem um negócio aqui, vamos fazer aqui, ó, tá aqui pra você, mastigadinho, e aí, putz, sentia falta daquela dinâmica. Isso é interessante mesmo, porque até o processo no time mesmo, na minha empresa hoje tá mais organizado, e eu também tentei ajudar a organizar mais ainda, porque a gente tem o time e tem o subtime, sabe? Então, no nosso subtime, chegou uma pessoa, a gente já ficou incomodado, falou, dá pra fazer melhor, então vamos escrever. E ver com essa pessoa o que faltou, o que tu acha que faltou que a gente não te falou, e vamos tentar escrever. Então, é um processo mesmo de refinando, né? E até na startup, às vezes, tu não tem tempo, né? Porque são poucas pessoas fazendo várias funções, então não dá tempo de pensar. Isso que eu ia falar também. É isso. Uma coisa até voltando um pouco, do Boni falou do banho, né? Isso me lembra um pouco da minha. Não foi exatamente a mesma coisa, porque eu tinha um Airbnb, mas eu tinha que achar uma casa, eu não conseguia achar, né? Eu cheguei numa época ruim. Antes da pandemia era diferente, era muito difícil achar, porque tu via uma casa boa, tu tinha que assinar na hora, que foi o que eu fiz com a que eu tô hoje, né? Eu cheguei, olhei e já assinei, porque senão eu não tinha. Então eu não consegui achar, demorou, e pra mim foi muito estressante. E quando eu achei que foi essa, eu acabei entregando o outro e não tinha água. Tipo aqui, sabe? A pessoa que saiu pediu pra tirar, e em vez de deixar, eu trocar o nome. E aí eu não tive que pagar um hotel, mas eu dei sorte que eu já tava indo pra academia, sabe? Então eu ia de manhã pra academia tomar banho. Eu tava do trabalho direto pra academia, tomar banho lá e fiz isso por uma semana. Eu lembro de teve um dia que cheguei muito cedo, eu falei, eu vou passar na esteira aqui, sei lá, 10 minutos, porque né, os caras vão ver que eu tô indo direto pro banheiro. Mas
Os perrenguezinhos de achar casa aqui. Mas pelo menos funcionou. Eu tinha academia, porque senão eu tava ferrado. Mas ainda falando assim desse processo, né? Processo de burocracia, né? Esse eu acho, e aí vocês vão me confirmar, que deve ser a maior diferença, né, de tu trabalhar numa empresa grande ou numa startup, que é a quantidade de processos, que você vai ter o lado muito positivo disso. Tu mencionou, Rodolfo, da vibe que você tiver, né, que faz muita diferença. Tu tem positivo e negativo nessa forma aí. O que tu viu, assim, que tu chamou mais atenção? E eu ia começar pelo negativo primeiro, e depois a gente começa a falar dos positivos, porque a liberdade também ajuda muito, principalmente quando tu vem do muita liberdade, vai pra uma empresa gigante que, tipo, pra tu, exato, sei lá, pra tu pedir café tem que mandar fax às vezes. Né? Nesse nível. Cara, eu acho muito engraçado como assim, eu acho que também tem muito o lance da vibe que eu mencionei, um pouco de carreira também. O momento de carreira que você tá, o tipo de incerteza que você tá disposto ou disposta a assumir, assim, pô, eu não sei daquilo que vai acontecer, o plano tá muito, tipo, não tem plano, assim. É aí que vai variar o quanto você está, né, querendo assumir de coisas que não estão dentro do seu controle também. Tem um lance de controle. É muito misturado, mas acho que tem um lance de controle ali que é importante. Assim. Alguém que gosta de coisas muito certinhas ou quer controlar esse tipo de ambiente, numa startup rola muita frustração por conta disso. Inclusive, quando pessoas fazem um movimento contrário de vir de empresas mais burocrático, mas também maduras, que nem se falou, de processo, para uma coisa muito mais dinâmica e sem definição. Eu acho que a coisa principal que eu vejo em relação a empresas maiores com mais processo é realmente a falta de autonomia. Tipo, isso não tem... assim, para mim, a pior coisa é eu não poder fazer o meu trabalho. Não é nem que eu quero fazer algo além ou diferente. Só o que está sendo esperado de mim é difícil de fazer por conta da própria empresa que está pedindo isso de mim, sabe? Então é uma coisa muito frustrante. E uma coisa que é interessante também é que muitas vezes você não tem para quem reclamar. Porque quando você tem um processo desse com uma empresa grande, assim, vamos dizer assim, a gente quer fazer uma viagem, ou pelo menos até um jantar, assim, em grupo, antes da pandemia, tudo isso, né? Com a equipe. E aí você precisa pegar a aprovação de orçamento. Até aí tudo bem, porque existe um orçamento, uma empresa e tal. E aí começam as coisas, tipo, qual departamento você vai falar? Aí uma empresa global tem a dinâmica ainda pior de qual país você vai falar e aí em qual cost center, né, que é o centro de custo você está alocado. Você tem que descobrir essas informações muitas vezes. Enfim, aí tem muita coisa que impede de você fazer algo que é parte do trabalho ali, é alguma coisa que você gostaria de poder ter a liberdade de fazer. E é engraçado porque muitas vezes você acaba não fazendo. Tem muitas coisas que o custo escondido ali de não sei quantos bilhões de dólares todo ano em projetos que não são feitos por conta de burocracia muito grande para começar ou terminar, né? Tem projeto até que fica inacabado por conta de você não colocar em produção, não conseguir rodar, né? Conseguir ter equipe ou até, né, vender para as pessoas que tem que vender lá internamente. Então, para mim, a falta de autonomia, que traduz em várias outras coisas como falta de eficiência, tudo é o grande problema ali. Eu acho que pensando no lance mais de startup também, os pontos negativos, eu vejo o contrário do que o Rodolfo falou. Eu acho que muito de expectativa e realidade, assim, no sentido de... Eu, pelo menos, quando entrei nas duas startups, que eu pensei muito era tipo, nossa, eu vou entrar e tem muita coisa pra fazer e vou sair codando infinito, horrores, assim. E é verdade, porém, você tem que lembrar que é uma startup, que tem pouca gente e que pra sair codando... Normalmente você não sai codando, você tem que saber o que você vai codar. E aí, normalmente, também as pessoas pode ser que elas não saibam, né? Então pode variar muito, né? Teve uma startup que eu cheguei e tinha uma migração para fazer, então era definido, era uma coisa contida, então dava para fazer. Mas quando saiu desse mundo da migração, não tinha definições de produtos ainda. Então você tinha que entrevistar os usuários, entrevistar as pessoas, porque não tinha ninguém para fazer. Então aí você acaba também, né? Então tem um pouco disso, de expectativa e realidade, né? Você tá pensando que você vai chegar e vai ter muita coisa para fazer. E é o que o Rodolfo falou, né? De fazer o que eu vim para fazer. E aí, às vezes, como não tem pessoas para fazer os outros jobs, você tem que fazer aquilo também para conseguir fazer o que você tem para fazer. E aí se leva-se muito mais tempo porque você não é tão bom naquilo. Né? Então, tem esse lado também, né? Que eu vi, assim. E nas duas que eu trabalhei, as duas aconteceram isso, assim. É claro, tem casos contidos, né? Coisa de infra que é super definida ou coisa de migração, mas tem vezes que também se passa por isso. Sim, sim. Ainda nessa burocracia eu já tive experiência também quando estava na consultoria para uma empresa grande e
eu lembro de estar numa situação de que eu era Scrum Master, né? Mas a galera não conseguia acesso ao Git, sabe, da empresa. E a gente precisava entregar e tava eles cobrando a gente de entregar. E eu falava, mas cara, a gente não consegue entregar porque não tem acesso ao Git, sabe? Então ficava nesse deadlock às vezes que e aí, como consegue acesso ao Git? Eu falei, ué, vocês devem saber, tipo, não sou eu, né? A parte de vocês. E até massa de teste, sabe? Não tem massa de teste para fazer as coisas, a massa de teste é muito diferente. E essa parada de empresa grande, provavelmente uma startup tu consegue resolver muito mais rápido, que traz seus riscos, né? Mas pelo menos tu consegue tirar as coisas do caminho para tu avançar, né? Mas a empresa gigante, às vezes, tu acaba perdendo um pouco isso. Eu acho que também é um pouco de reflexo de mudança de liderança, uma liderança que não está muito focada nisso, assim. Acho que em estágios diferentes da empresa, geralmente quando a empresa vai crescendo e vai se tornando uma empresa madura, ou até pública, né, que tem muito escrúpulo em empresa pública, você começa a ter pessoas ali que eles vão gerenciar para um outro tipo de resultado, que não é realmente o que as pessoas que estão realmente trabalhando ali vão precisar para impulsionar a empresa, né? Então eu vejo esse conflito de interesse muito forte. E aí existe também o fato de isso acontecer, vamos dizer que sim, que as pessoas vão reclamando e tal, e alguma hora chega... Não, então tá bom, agora eu como presidente aqui da empresa, eu me disponho para vocês falarem comigo sobre qualquer problema que está acontecendo na empresa, né, da burocracia, e eu vou matar esse processo. Ou, tipo, vou por cima. E aí tem um problema muito grave que começa a acontecer, que é o quê? É a falta de confiança da própria equipe. Você está passando por cima de uma equipe que talvez fez esse processo justamente para entregar um resultado. Por exemplo, pensa numa equipe de segurança. A equipe precisou, ou de compliance, né? Ela precisou colocar um processo para você pedir acesso. Se eu, como uma pessoa de autoridade na empresa, e não, corta esse processo que não está dando certo, a pessoa vai precisar de tô dando acesso eu mesmo, só que talvez eu tenha a chave para isso e tal. Você está cortando todo o resultado que você mesmo está cobrando de compliance. É uma coisa muito estranha. Então tem que tomar muito cuidado para... acho que muitas vezes acontece em vários níveis da empresa, de ter essa vontade de resolver o problema na raiz, vamos dizer assim, e é errado isso, né? Você acaba... não é um orgânico, é uma coisa forçada que não vai funcionar. Então, sim. tem muitos problemas ali. E às vezes o processo tem um motivo, né? Tipo, sei lá, a gente talvez não tenha seja falta de visibilidade. Às vezes o processo faz sentido, mas assim, se eu mandei um negócio lá do call center, no meu exemplo de festa lá que eu queria fazer, se eu tivesse um status ali, alguma página que eu pudesse ver o que está acontecendo, ou até um tempo de resposta estimado, já me acalma. Tipo, então, talvez o problema seja esse e não necessariamente esse o processo, porque sem o processo você também não vai ter anarquia total, né? Que sim, convenhamos que é bom um pouquinho, mas não tanto assim. E ainda nessa linha, uma das primeiras coisas que eu penso assim, que vocês devem sentir trabalhando na startup, né, é a quantidade de tarefas que tu tem para fazer, né, porque tu não tem especialistas para tudo e tu vai ter que se adaptar para fazer as coisas saírem. E na experiência de vocês, isso é verdade mesmo? Foi assim que aconteceu ou estava bem definidinho? Das duas que eu tive, não. Em geral, tem uma definição, acho que mais global, assim. Eu não sei o que é bem definidinho, assim, mas eu acho que eu gosto muito de usar o termo de nortes, né? Se tem norte ou se tem horizontes para onde se quer chegar, e aí tem que se fazer o que tem que se fazer para chegar naquele horizonte, né? Então, mais ou menos, as duas experiências que eu tive é bem nessa linha, né? De você ter um direcionamento e como fazer, ou talvez as pessoas que você tem que engajar para fazer aquilo, mas assim, muito quebrado, muito detalhado, pelo menos pelo que eu passei, não, assim, tipo, era mais, tipo, precisamos, sei lá, subir a infraestrutura, né? E como vai fazer isso, não tinha, ou não só o como, né, mas nem, tipo, quem ou outras pessoas para te ajudar naquilo, né? Então, acho que, em geral, acho que as experiências que eu tive foram bem nessa linha, assim, né? Tipo, eu lembro de uma tarefa que eu tive que era, tipo, o sistema de notificação está muito lento, precisamos deixá-lo mais rápido. No fim, a gente fez outro sistema de notificação, mas, tipo, era essa a missão, sabe? Deixar mais rápido o sistema de notificação, né? Então, não digo para as pessoas esperarem coisas muito detalhadas em empresas que estão mais em early stage, assim, né? Engraçado que eu não sei se esse problema é específico de startups, mas o fato de você às vezes acabar fazendo outros papéis sem perceber.
também existe isso. Então, assim, respondendo, Gabriel, é verdade que você acaba, assim, quanto mais jovem a empresa, mais a tendência de você desenvolver papéis que você não é bom nisso e tal. E aí vem muito do lance de alinhamento que você tem com as pessoas ali pra... Ó, eu não sou bom nisso, tá? Então não espere resultados bons nesse sentido. A gente precisa contratar alguém pra fazer isso e tal, mas eu posso quebrar um galho, caso você possa. Mas existe o problema de, por exemplo, eu já várias vezes em várias empresas, inclusive em empresas grandes também, acabei sem querer fazendo um trabalho de PM, de Product Manager, né? E eu só fui descobrir isso quando eu comecei a sentir um pouco de burnout, com muitas coisas que eu não conseguia performar bem, problemas a nível de relacionamento pessoal com as pessoas de liderança, que eram em outra esfera de influência da empresa. Então aquilo estava me fazendo um strain, assim, que ou eu pegava aquilo para aprender a fazer isso e ser bom nisso, ou eu fazia o meu trabalho. Eu ainda queria fazer meu trabalho nesse sentido de engenharia de software, né? Então estava começando a transitar por meios que eu não conhecia e isso me estressou muito, assim. E eu só fui perceber meses depois. Então acho que também rola um pouco disso, assim. E aí é muito de estágio da empresa. Você precisa, né, talvez tentar fazer várias coisas ali, mas tomar cuidado para o dizer não, além de ser importante para você, também é bom para a empresa, porque você gera um desconforto que é necessário para que o problema seja evidente. É como se você tivesse com dor no músculo. Você tá com dor aí seu corpo tá falando, ó, tá doendo porque tem coisa errada. Se você não sentir dor, você vai estragando o negócio até não ter mais, né? Então acho que essa dor acho que é necessária às vezes, né? De gerar esse desconforto. Até numa das empresas que eu trabalhei, no que não tinha massa, eu acho que uma das formas de solucionar foi isso. A gente, por um tempo, estava usando a equipe, os dados reais nossos, só para testar, e chegou a hora que falou, não, a gente vai ter que deixar de entregar uma vez e falar pros caras, a gente precisa resolver isso aqui, quem que resolve, porque senão fica para sempre, né, com o processo remendado. E até adicionando nisso, no que eu tava... Na minha pergunta era mais assim, porque hoje, quando eu penso nas empresas que eu passei, a gente tem que criar uma infra nova para um ambiente de teste, sacou? Eu sei que eu vou ter que envolver 1.000 pessoas. Não 1.000 pessoas, sendo exagerado, mas vai ter que vir ali DevOps, vai ter que vir infra, vai ter que vir... Às vezes tem a malta mais específica só para parte de rede, sabe? E eu imagino, principalmente na startup, se você não tiver ali com mais de 50 pessoas ou mais que isso, que algumas pessoas vai ter uma pessoa fazendo tudo isso, né? Ou vai ser alguém da equipe mesmo, um engenheiro de software ou um desenvolvedor que vai ter que colocar a mão na massa para isso. Então, esse tipo de coisa assim vocês também pegaram. Sim, bastante. Vai lá, Rodolfo. Nossa. Eu acho que também... É que a minha experiência recente, assim, que eu consigo lembrar mais, foi muito mais... Teve a dimensão ali de estar trabalhando num ambiente de dados, que é um ambiente diferente do ambiente de programação de software, mais sistema, assim, né? Mais coisa convencional, vamos dizer assim. Então a gente teve que ser muito dono da nossa infra, muitas vezes. Mas mesmo assim, em desenvolvimento de software também que eu passei no passado, é engraçado porque... Isso é uma tendência das pessoas, ou das equipes, das maltas, que nem você falou, né, Gabriel? Elas têm... Eu falei malta? Falou malta, eu achei muito legal. Falei, tá natural. Tá pegando o vocabulário. Acho que a tendência das equipes é de começar a ter a sua área de ownership, né? E às vezes o ownership é traduzido em eu vou ser o responsável por essa área, portanto você vai precisar falar comigo para fazer as mudanças, porque você não quer essa entropia para você manter um sistema que você não controla, que você não tem nem noção do que está acontecendo ali. Então, assim, tentando não entrar na solução disso, que existem algumas formas não definitivas, mas que talvez sejam legais, a questão de engenharia de software para resolver isso, eu acho que o outro lado da gestão mesmo disso é importante desde lá da parte da liderança, em qualquer nível da empresa que seja, para tentar... evitar que esses silos que se formem naturalmente sejam inacessíveis. Então, assim, você quer controlar essa parte, você precisa, como equipe, controlar de infra, né? Controlar a infra de novos accounts ou novas coisas. Beleza, você precisa controlar. Só que agora você vai ter que... Para você poder controlar isso efetivamente, você vai ter que ter uma interface muito acessível para quem quiser demandar coisas ali da sua infra, né? Sem falar, claro, em automatização, em coisas de self-service, né? Que você poderia... fazer um sistema para clicar um botão e lançar uma coisa na sua infra, mas você monitora. Mas aí, né, tem que fazer tudo. Então, acho que tem muito disso também de direcionamento técnico para você... Né, tudo bem que você precisa controlar isso, mas dê uma interface acessível para quem precisa
interagir com aquilo e influenciar aquilo e modificar, né? Tu fala muito na gestão de dependências, né? Tipo, dependência de pessoas, infra-equipe, pra tu conseguir colaborar e avançar assim, com as coisas. Esse exemplo que você deu de infra de testes é bem interessante, porque eu já trabalhei em empresas que dava para você construir um ambiente desse através de uma interface que a equipe deu. Então você fazia uma aquisição lá, às vezes era manual do lado deles, mas você não precisava saber disso. Eu preciso de uma account com esse tipo de permissão. Em algumas horas, puf, aparecia. Olha, que legal. Tipo, seria mais rápido eu ter feito eu mesmo? Seria, mas se eu fiz pelo processo, legal que eles já conseguiram colocar os controles todos que eu nem ia ter pensado de segurança. Imagina se todo mundo pudesse criar account, né? Cria sem segurança, cria sem senha, alguma coisa assim. Ou sem 1, 2, 3. Então, acho que a diferença é isso, assim, o processo até pode existir, mas ele tem que ser muito acessível e fácil de manipular. Interagir. Mas respondendo a pergunta, efetivamente, em geral, quando a gente precisa subir uma infra de teste, é a gente que sobe. Né, acho que é isso, assim, né? Tipo, numa startup. É que depende muito do estágio, né? O que a gente tava falando também de o que caracteriza uma startup e tal. Mas eu acho que no começo, assim, numa parte bem inicial. Em geral, pelo menos as experiências que eu tive é você admin na AWS e mexendo nas coisas. E é muito perigoso, né? Tipo, você pode muito bem... Eu não sou super especialista em infra, posso muito bem deletar alguma coisa ou fazer alguma coisa. Ou até que eu tava lendo um artigo de segurança esses dias de, sei lá, espinar um serviço e não se preocupar tanto em segurança ao ponto de fechar portas e mitigar riscos ali, né? Então, é muito... Por isso que até, justificando, né, os pontos que o Rodolfo falou, são pontos de auditoria, né, auditáveis, né, você fazer um processo através de uma ferramenta criada assim, você cria formas de auditar o processo e de validar que ele está fazendo tudo o que precisa fazer, né, para você também, tudo bem que é utópico, né, a gente automatizar é perfeito, você poder espinar, esperar um tempo, ele criou, ele já se preocupou com senha, se preocupou com segurança, se preocupou com tudo, mas a gente sabe também que isso é bem customizado para cada empresa e tal, né, então tem todo um desenvolvimento que não dá para se esperar que tenha numa empresa que está começando, assim, né, apesar de a AWS ser, né, estou usando a AWS como exemplo, mas as clouds em geral serem super boas e terem uma interface muito melhor do que no começo, né, do boom das clouds, mas ainda assim é muito passiva, né, ainda é o, como posso dizer, quase o tocar no metal ali, né, você está muito perto, né, então a chance de você fazer alguma coisa é alta. Né, tipo, se tu tá fazendo várias funções, provavelmente tu não é especialista em tudo e a chance de erro, né, por mais que ela é maior, então vem aí o equilíbrio dessa burocracia, né? Mais a liberdade e velocidade, né? E aí, tipo, automação, regras explícitas, né? Acordos explícitos entre as equipes acaba sempre ajudando muito para não ser essa caixa preta, né? Que você falou. Você pega a própria ideia lá do almoço, tipo, putz, eu quero fazer o almoço, tem que falar com alguém, mas não sei. Eu acho que essa falta de transparência, né? No processo que acaba atrapalhando. Isso aí. Isso. Agora, outra dúvida ainda, né? Vocês dois são os caras de startup, eu realmente não manjo nada, então talvez possa estar fazendo perguntas meio bobas, né? Porque eu fico pensando que ao mesmo tempo que é legal você não estar só numa tarefa, eu acho isso sempre muito interessante. Até em empresa grande você consegue, às vezes, navegar entre tarefas diferentes, né? Só não ser um cara especialista em fazer essa parte aqui, né? Mas como que isso se alinha com o crescimento de carreira, sabe? Porque tu tá fazendo um pouquinho de cada coisa e eu acho que é meio difícil ser avaliado, né? Talvez, não sei como que foi pra vocês até aí, pra saber como que é a progressão de carreira numa startup, porque você não tem a estrutura, não tem, tipo, talvez a equipe de pessoas, né? Ela não tá tão estruturada, então como tem sido pra vocês pra progredir, receber feedback, avaliação? Pra gente agora, depois de um ano de empresa, 1 ano e meio de empresa, agora que é a empresa que a gente tá, né? A gente tá começando a ver isso, assim, a gente teve o nosso primeiro feedback cycle, né? Vai ter um ciclo aí de reconhecimento, né? De coisas que a gente realmente entregou, assim. É complicado, é um bom ponto de progressão de carreira quando você, às vezes tem que fazer coisas que, às vezes não estão alinhadas com a sua carreira, né? No seu crescimento de carreira. E aí vem o lance de estágio de vida, assim, de coisas que você quer alcançar na sua carreira e tem lugares que você não vai conseguir as coisas que você quer alcançar na sua carreira. Por exemplo, se eu quero ser uma pessoa muito especializada em alguma coisa, assim, eu quero poder crescer
naquele quadrado, assim, né? Você tem que ter um acordo muito explícito com uma startup que você vai entrar muito incipiente para você não sair daquele quadrado. E a chance é que você vai precisar sair daquilo para, de acordo com, né, adaptar aos rumos que a empresa está indo. Então, eu tenho uma teoria, assim, não testada, que eu acho que geralmente quando as pessoas precisam disso, em qualquer momento de carreira, tá? Não só júnior, mas também lá na frente, se quer especializar, o lugar ideal seria uma empresa com uma certa estrutura onde você consegue ter essa chama guardrails, né? Tipo, como se fosse aqueles... Esqueci o nome, é canaleta, né? Que chama, que tem no boliche, né? Você consegue ter coisas que vão te proteger para você não ter o chamado scope creep, que é você fazer coisas além do seu escopo, né? Agora, respondendo assim, como você faz isso numa startup, não que eu sei a resposta, mas o que eu tô vendo que acontece também é muito de... quando vem essas coisas diferentes para fazer, por exemplo, alinhar com stakeholders, coisa que é uma habilidade muito soft skill, né? Não é uma coisa de engenharia de software que te ensina isso. Vai da pessoa querer fazer isso para aprender, assim, mas não é todo mundo que quer. Então acho que a gente tem que reconhecer isso e saber que nem todo mundo vai estar disposto a fazer qualquer tipo de trabalho e que a gente precisa tentar achar, né, jogar esse jogo de equilíbrio para as pessoas, se tiverem que fazer isso um pouco, ou com um guia, e também assim, um acordo explícito, ó, tô te pedindo isso agora, mas porque a gente não tem ninguém, mas eu sei que você não quer fazer, né, depois aquele acordo de confiança, e aí sim você consegue talvez, né, tô falando de uma perspectiva de quem tá liderando, sempre para não... a pessoa não ficar cansada, a pessoa não ficar frustrada como eu ficaria se eu tivesse mil coisas para fazer que eu não gosto de fazer, né. Então acho que tem muito esse acordo, assim. Aí vem o lance do perfil de pessoas de startup. Geralmente você vai ter que estar mais confortável com coisas que você não está muito afim de fazer por um certo período de tempo para poder não ter grandes problemas com isso, assim. É o famoso pato, né? Anda, voa, nada, mas não faz nada direito. Mas sobre o lance de RH, eu acho que é muito de quando a empresa quer investir também, né? Eu sinto isso, né? Porque é muito importante, né, você ter esse planejamento de carreira. Eu acho que para pessoas, e ainda mais dependendo do estágio da pessoa, né? Se você já está há muito tempo trabalhando na área, é fácil de você saber mais ou menos o que você vai querer para você, então talvez você não precise tanto de, sei lá, um tech manager ali te guiando e te levando para, pô, estuda mais aquilo ou leva para aquilo, né? É muito fácil também, se você é mais júnior, você vai se mergulhar e você vai deparar com um problema e você fala, poxa, apanhei muito desse assunto, deixa eu ir ver atrás, né? Então, quando você tá numa empresa que não tem isso, meio que você se guia pelos problemas e pelas coisas que você vai enfrentando de desafios, né? Mas a sensação que eu tenho é isso, tipo, tem empresas que eu trabalhei, que nem o exemplo que o Rodolfo falou, em um ano a gente já está com um processo quase pronto de RH, o que é incrível, eu acho que é super difícil, né, de se construir, então tem uma preocupação, então é legal, né, pô, talvez se você está planejando trabalhar numa startup, tentar nas entrevistas ou, sei lá, pesquisar na internet, ver como que está isso já desenvolvido, se isso é um fator para você determinante, se você sente que, pô, precisa de um apoio e tal. Então isso é muito legal. Mas também você pode encontrar uma empresa no mesmo estágio, né? Não é algo binário, você vai encontrar uma empresa num ano com o mesmo rodada de investimentos que não vai ter nada, né? Então é muito desse feeling, né? E é o quanto você está preparado para querer lidar com aquilo ou não, né? No outro episódio vocês comentaram muito, né, de falando, não, isso aqui é minha experiência, não quero falar que a cultura é assim do país, e eu acho que isso se aplica muito aqui também, e é uma coisa que quem estiver ouvindo, fica sempre isso na cabeça, pelo menos como eu ouço as coisas, já falei isso em outro episódio, mas repetindo, eu ouço e eu filtro porque é a perspectiva de quem tá falando e confio, mas tipo, desconfio, né, então acho que aqui a gente está comentando nossas experiências, mas vocês querem numa empresa, tenta conversar com o developer que está lá. Eu acho que é sempre uma boa conversar e perguntar na entrevista mesmo, né? Porque tem que alinhar. E se entender, né? Que vocês estão falando muito sobre, depende do perfil da pessoa, o que quer na carreira. E depende do momento também que você está, né? Para saber se você quer mais incerteza ou quer uma coisa mais estruturada, né? Nossa, ótimo ponto. Eu acho que é muito disso mesmo. Isso facilita muito o trabalho dos dois lados, assim, da empresa tá contratando. Sim. E quem quer emprego, tipo, você saber o que você quer já é muito, muito melhor, né? Você consegue filtrar as coisas. Sim. E aí, tipo, eu acho que, até por isso que eu acho que essa conversa é legal, assim, pra eu entender qual é que são os cenários, qual tipo de pergunta eu preciso me fazer, sabe, pra me colocar no cenário desse. Então, eu acho que eu vi as pessoas, eu vi o ponto de vista diferente, eu começo a entender, tá, eu quero incerteza agora, o quanto de incerteza, qual que é o estágio da empresa.
E eu sei as perguntas que eu teria que fazer, né? Então acho que essa é a ideia legal. principal desse papo aqui. E uma coisa que eu fiquei pensando agora também, é que eu tenho um pouco em mente, que vale muito para quando você está formando equipes em gerais, né? E quando até você é líder, né? Que é pensar que existem perfis diferentes, momentos diferentes das pessoas, como vocês comentaram, e tem aquela coisa, né? Que para se entender que se tu tem muita dúvida ainda, né? Como crescer na carreira, do que fazer, eu tô uma pessoa talvez nova na área, talvez você ter um guia melhor, né? Não te gera paralisia, né? Porque às vezes tu chega num ambiente, tipo, tu não tem quem te dê uma dica e tu também não sabe o que fazer. Isso, dependendo do perfil da pessoa, para algumas pessoas é uma oportunidade gigante de, pô, tá um mato alto aqui e eu vou arrebentar porque eu que vou criar do nada. Mas para algumas pessoas pode gerar essa dúvida, né? Então, assim, entender, acho que acaba ajudando. E ao mesmo tempo, para uma empresa gigante, a frustração. Tu já sabe a carreira, já sabe o que fazer, tu já tem a habilidade diferente que tu quer colocar em prática, né? Putz, eu sou um developer, mas eu manjo muito da parte de DevOps, parte de infra, parte de segurança. Eu quero colocar isso em prática, mas tu tá numa empresa que é muito quadradinha, assim, tipo, os papéis definidos, também gera frustração da mesma forma. Então, acho que total essa parada de se entender o ambiente que está entrando, acaba ajudando. Nunca 100%, né? Mas... E tem muito bom esse ponto. Eu acho que também tem o lance de uma coisa comum que acaba acontecendo as pessoas, tanto as pessoas que estão liderando, as pessoas que estão, tipo, precisando desse espaço para poder fazer as coisas que às vezes querem, que nesse caso que você mencionou, né, de, pô, quero aprender sobre infra, já manjo, quero fazer isso na empresa, não consigo. Existe a promessa de, você consegue fazer aqui dentro, se eu, né, com uma certa equipe que está nascendo agora, algum projeto novo e tal. E também é uma coisa que você, às vezes dá certo, mas às vezes também é uma coisa que, assim, é uma tática para tentar deixar a pessoa ali por mais tempo e tentar, para comprar tempo para você tentar resolver aqueles problemas, às vezes, para a pessoa, para a equipe que está sendo afetada por aquilo, né? Então, tem que sempre medir também, porque é bem comum, assim, a gente, né, achar que dá para criar um espacinho aqui dentro desse engesso aqui para eu conseguir ter uma liberdade, mas aí você começa a ter, né, diferença de cultura, eventualmente isso vai, né, acabar, vamos dizer assim, né, as pessoas vão, a empresa, o todo ali vai meio que, tipo, sufocar essa parte com mais, né, liberdade, então é bem difícil, assim, conseguir fazer isso dentro de uma empresa grande, né? Tu mencionou agora a cultura e entra, tipo, uma pergunta que quase sempre eu faço, né, que principalmente para vocês que tiveram experiência fora. Vocês sentem alguma diferença, tipo, em trabalhar em startup? No teu caso, Rodolfo, foi na Alemanha e depois na Holanda e depois no Brasil. Você sente alguma diferença, assim, tipo, de cultura de startup ou nada que tenha a ver com o país, mas só foram empresas diferentes mesmo? Tá, eu posso começar. Tem um aspecto cultural forte ali do brasileiro, Gabriel, agora que você falou, do otimismo. Acho que a gente conversou um pouco disso do outro episódio, mas basicamente, resumindo assim, a ideia de que, também generalizando tal, tem um artigo muito bom, inclusive, de uma pessoa que escreveu por que os brasileiros estão sempre atrasados. É um artigo que explica por que a gente tem, né, generalizando esse problema com atrasar, tudo e tal, muito mais do que outras culturas. Mas eu acho que tem uma certa a gente tem uma certa tendência a aceitar mais incerteza com otimismo do que outras culturas muito mais, né, que querem uma coisa muito mais certa e definida, assim. Você vê até no aspecto social de conversas, né? Aquele caso que o Delboni mencionou que eu adoro, que é o lance da cerveja com a pessoa que, não, a gente não se conhece o suficiente e tal. Esse tipo de coisa é bem uma demonstração do quanto a cultura ali também, ela vai no caminho das pessoas quererem algo mais concreto ou ter regras muito definidas, assim, para que tipo de relação nós estamos tendo agora nós progredimos para o nível 2 de amizade, agora nível 3. Aqui, a diferença que eu vi clara, podendo comparar talvez duas empresas, essa que eu estou agora aqui no Brasil e a SoundCloud, que não tinha nada a ver com o Brasil nesse sentido, né, era completamente lá fora, mas é startup, essa tolerância a coisas, a plano dar errado, a incerteza, assim. Eu acho que lá tinha muito mais ansiedade, não que aqui não tenha, mas muito mais ansiedade com essas coisas que não estão definidas, a ponto de não tomar tanto risco também. Que eu percebo aqui a gente está mais disposto a correr riscos por conta do fator de risco que o nosso país no sentido, né? O Brasil é um país de risco em vários aspectos. Então risco ali você... Brasil. Risco Brasil. Então você já está meio que ali
Mas assim, isso claro vale mais pra certas pessoas do que pra outras, tal, mas acho que em teoria acho que é isso que eu vi, assim. Lá não parecia, lá embora seja mais, se a gente pegasse talvez a startup, a SoundCloud lá e trouxesse para um contexto brasileiro, talvez os estresses que foram gerados lá não seriam os mesmos daqui por conta disso. Tipo, aqui a gente estaria muito mais exposto, aceito com várias outras coisas que aconteceram no mercado, competidores, o jeito que a gente lida com competidores, assim. Então lá enfim, tem essa diferença. Mas não sei se eu fui muito... Não, é isso. E é curioso. E é curioso como isso reforça muito o que o Gabriel acabou de falar, que a experiência muda muito, né? Pra mim já foi muito contrário, assim, porque apesar de ser um país, né, vizinho ali da Alemanha, a liderança era uma liderança americana, tinha-se funcionários de todos os lugares, então era uma empresa extremamente multicultural, né, diversa, e o risco era muito grande, tanto que a empresa meio que, né, quase faliu ali enquanto eu estava ali dentro, né? Então, se arriscava-se muito mais, eu acho que dado um pouco, acho que colocaram-se essa frente de liderança, né? Uma liderança de uma cultura que tem mais uma cara de arriscar. Então, acho que é muito do que você está vivendo, né? Muito da empresa ali que você está. E em comparação com o Brasil, também, assim, acho que eu concordo muito que, assim, pelo menos pelo que eu venho vivendo, parece ser mais leve esse estilo de cobrança e mais de vamos fazer o certo funcionar e ver a bola rodar, né? E ver a coisa acontecer sem se cobrar de valor e resultado, né? Isso é uma coisa que lá, apesar de, né, vamos arriscar e vamos investir nisso, ainda assim, quando dava errado, dava aquele frio na barriga em geral, sabe? Todo mundo ficava tipo, vixe, agora é agora. Então, é curioso, assim. Mas, e uma coisa que eu acho que tanto no Brasil quanto fora também, que eu percebo de cultura, é que você tem que pensar que é uma empresa, em geral, né, startup é uma empresa nova, que tem pessoas que vieram de várias empresas de fora, não só de países, né? Então, não se tem uma cultura da empresa, né? A cultura da empresa ela está ainda engatinhando para existir, né? Então não tem uma frase ou uma coisa que se segue para falar tipo, não, isso aqui é a cultura da empresa, porque ainda tem o sonho da empresa, mas não tem a cultura, né? A cultura ela vai se formar, que é uma coisa orgânica das pessoas que trabalham para atingir aquele sonho da empresa, né? Então, isso pelo menos eu vi que é comum, não importa onde eu trabalhei, assim, com a empresa mais estágio early, né? No estágio mais inicial. As duas foram bem diferentes, assim, né? Cara, e tem mais uma, assim, ainda nesse startup versus empresas grandes, né? Que uma coisa que eu ouço muito comum, e eu também sinto, dependendo do tamanho da empresa, mas não só tamanho, então, da empresa, que tu se sente... Todo mundo fala que quando tá na empresa menor, tu se sente um pouco mais dono do produto que tu tá desenvolvendo, assim. Na experiência de vocês, mais de uma, vocês também confirmam o que essa frase, esse senso comum? Cara, eu posso confirmar, assim, que também, de novo, né, depende muito do negócio que você vai trabalhar, né? Talvez quando você se identifica, né? Tipo, com um tipo de produto, né? Tem isso, tem muito disso. Mas quer ver um exemplo, por exemplo, eu trabalhei numa coisa que nem me identificava tanto com produto, né? Numa experiência passada, mas como é tão pequeno, a forma que você itera sobre a task, né? Sobre a solução ali, você tá ali, né, no processo. Você vai estar na elaboração, você vai estar sei lá, na construção, e você vai estar no deploy, e você vai estar também na análise do resultado, se aquilo gerou ou não. E você vê tudo, né? Você vê todo o fluxo, você acompanha todo o fluxo. O que não é possível acontecer numa empresa grande, mas você ter tocado, né, em todas as partes, ele é muito rico e é muito legal, né? Tipo, às vezes você fazer alteração, que você fazer uma alteração que você fala, pô, será que isso vai mudar alguma coisa? E no outro dia você olhar lá o Analytics, você vê que vendeu muito mais, sei lá, percentual, 20% a mais de pessoas tá né, fazendo o fluxo todo de compra, né? Você fala, poxa, então realmente... Então isso acaba gerando isso, acaba até fomentando mais em você de, pô, quero mais, fazer mais isso, quero mais, gerar mais, tem o reforço positivo, né? Isso, nas duas empresas tem isso, né? Você tem muito da ideia, concepção, elaboração e ver o resultado, né? Isso às vezes acaba faltando quando você está numa empresa muito grande, você está muito ali naquele miolinho tocando mais
sei lá, na parte de infra, ou você está tocando só no produto mesmo no front, e você acaba não sabendo o resultado que aquela alteração que você fez deu para o negócio, né? E quando é uma empresa menor, é muito mais fácil você ver isso. E aí acaba gerando esse sentimento de dono, eu acho. Por aí. E a parte de sentir dono, nesse sentido de se identificar com o produto, também é real, porque às vezes você pode estar numa empresa pequena. No meu caso, assim, a Bluesoft, eu não me sentia tanto identificação com o produto, né? No sentido de gostar. Eu sei que ele era útil, mas assim, não é uma coisa que eu pessoalmente queria construir, fazer tanto parte assim, né? O business em si. Hoje é engraçado que é ao contrário, porque eu mudei para outra Tentement, mas naquela época não era muito. E aí, mesmo a ponto de eu poder ter muita influência no produto, não me fez sentir tanto dono, quanto talvez uma Nubank, que proporcionalmente era muito maior, mas eu me sentia bem mais dono, porque era um produto que, pra mim, doía no coração, assim, não poder lidar com o banco da maneira que eu lido com o Nubank hoje. Então, pra mim foi esse também. Acho que falou muito mais alto o lance de se identificar com o produto do que o tamanho da empresa, né? Mas aí o Delboni falou um ponto interessante, que eu até fiquei refletindo, que talvez tu conseguir levar uma task, né, de ponta a ponta, aí talvez isso te dê uma sensação um pouco diferente, né, de quando for pra live, de falar, não, cara, eu subi o ambiente, eu pensei na segurança, que não é o melhor, mas não tinha ninguém, eu fiz isso acontecer. Então acho que talvez, isso é uma sensação também diferente, né. E mais uma coisa também que eu fico pensando ainda nisso, de tamanho de empresa, que quando você está numa gigante, né? A gente mencionou aí um grande banco como Itaú, que já está consolidado há muito tempo, e por isso, isso por si só acho que é legal. Porque você fala, cara, são várias pessoas usando esse serviço aqui, então traz um desafio diferente. Mas, ao mesmo tempo, e aí eu fico pensando que às vezes deve ser bem legal a sensação na startup de tu ser o azarão, o underdog, sabe? Existe esse mercado, a gente acha que a gente quer fazer alguma coisa diferente, e eu acho que a gente pode ser o maior, talvez nesse nicho, ou talvez, uma boa fatia do mercado, assim. Você sente alguma sensação diferente, principalmente porque nas que vocês estão hoje, é um mercado um pouco mais novo, né? Não é tipo a Nubank que todo mundo já conhece, apesar de ser uma startup, ser grande, mas ser o espírito de startup, mas já está um pouco mais consolidada. Mas na de hoje, assim, dá uma sensação diferente ou sei lá, ou é só coisa que eu penso mesmo? Não, tá right on. Esse lance de underdog, acho que foi uma ótima resumo do que é o sentimento de você fazer aquele, caramba, eu vou sair do zero, vou construir um negócio novo. É engraçado que onde a gente está agora, pelo menos a minha leitura, é de que embora a Nubank tenha feito um produto diferente, melhor, tal, inovador, é cartão de crédito, é banco, e é uma coisa que o pessoal conhece mais e sabe lidar mais. Acho que a diferença está quando você está construir algo que, tudo bem que o mercado já existe, mas a maneira de você consumir o produto mudou. Ou pelo menos acho que a gente quer mudar. E ali, nem você mesmo sabe que tipo de coisa você quer fazer. Então, antes da Netflix, por exemplo, fazendo um exemplo aí claro, né? Não tinha como a Netflix falar, a gente quer ser tipo uma X. Não tinha. Então é engraçado hoje se você fala tipo uma Netflix. Né? A comparação que você tem. Peixe urbano, recentemente, é outra que eu comecei a pensar também aqui, pelo menos aqui no Brasil, né? A gente teve uma pessoa que a gente conversou lá e, é engraçado, porque hoje, pelo menos pra mim, peixe urbano virou cotonete, maionese, sabe, aquela palavra que define o conceito, mas na verdade é o nome de uma empresa, né? Então, eu acho que esse sentimento tem níveis assim. Eu acho que quando você está no mercado que você quer realmente disruptar, né, nesse sentido de fazer algo que não tem como explicar, não tem como você ter comparação, aí vem várias coisas. Vem incerteza de se dar certo, porque você não tem como comparar. A gente procura comparações em outros níveis, assim, de tecnologia, de tamanho de empresa, tal. Agora, de mercado, de seguros ainda, não tem como a gente comparar hoje o que a gente quer ser. Não tem benchmark, né? E isso é bom e ruim porque a gente não sabe se vai dar certo, né? Mas também é bom porque a gente está realmente desbravando coisas novas. Não que o Nubank tenha feito, claro, mas assim, acho que níveis de ordem de magnitude ali. É muito real, né? Você tenta se comparar. Normalmente, quando você se lida com algum desafio muito grande, você para pra pensar, né? Tipo, mas como que é que faz fulano, né? Ou a empresa. E é bem real, né? A gente vem quebrando muito, né? Eu acho que, nessa parte, como que a empresa tal faz? E essa parte, como que a empresa tal? E aí a gente tenta juntar no final e falar, é um pedaço aqui de tal, que aqui funciona assim. Mas o todo é muito difícil de você conseguir ter uma
uma ideia, eu acho que... E desafios que parece que, né, o mercado não tem que, tipo, sei lá, tipo, massificar uma coisa que em geral é uma coisa super tradicional, quadrada, e aí você tem que massificar e deixar barateado, né, uma coisa mais quebradinha. Então é muito difícil mesmo de você bater, procurar e ler, né, achar leituras, alguma coisa que vai te, pelo menos, tentar ajudar um pouco na sua dúvida, né. E aí, em geral, pelo menos o que a gente faz aqui muito é isso, a gente quebra problemas de algumas coisas e tenta comparar partes menores, assim, com outras empresas para se encontrar, assim. Acho que ajuda um pouco, assim, mas é bem esse feeling mesmo. Não, legal. Porque eu tenho esse feeling, às vezes, quando tu vai pra... Principalmente eu, quando ia pra algumas equipes que eu sabia que não tava performando bem, sabe? E aí, pra mim, eu ficava, cara, agora eu quero, sei lá, eu quero que essa equipe aqui seja referência. Como desenvolvedor mesmo, eu sempre tinha isso na cabeça, às vezes, que eu ia pra, sei lá, mudou pra tal parte do produto e eu sei que não tava indo bem, eu sei que tipo, sei lá, talvez um dos desenvolvedores ele teve um feedback mais ou menos, ou alguém de teste, eu ficava, não, acho que agora eu quero estar nessa equipe e eu quero sair desse ponto, sei lá, talvez daqui a um ano eu quero que a gente seja referência em algo, mas não por ser melhor, mas por falar assim, a gente reconstruiu alguma coisa, a gente tá espalhando alguma cultura dentro da empresa, sabe? Então, quando eu tava pensando até no tema de hoje, eu fiquei pensando, será que, tipo, isso se exponencializa, né, pra empresa inteira? Tipo, é um tipo de mercado inteiro que a gente quer explorar, né, com startup. Acho que assim, exponencializa, e eu acho que exponencializa o quanto de risco você está tomando, assim, eu comparando, por exemplo, com os founders da 180, né, quanto risco eles estão tomando e tomar a decisão de fazer um negócio desse, o frio na barriga é proporcionalmente maior e a recompensa, em teoria, né, vai ser maior, mas é tudo um risco mesmo, uma aposta. Legal isso que você falou, Gabriel, de pegar uma equipe e melhorar, assim, acho que é bem isso. Você poder ter E é interessante essa visão, porque se você tem uma comparação do que você... assim, a gente está aqui hoje, a gente quer chegar lá. Esse chegar lá é o norte que o Teoboni mencionou, e dali é muito interessante, porque muitas vezes a equipe ou o projeto, ou o que seja, está esperando só esse norte, né? E aí vem alguém que dá esse norte, não precisa nem ser alguém, né, necessariamente explicitamente um líder, alguém vai dar esse norte e, poxa, agora a gente consegue ir pra lá. E aí, às vezes, um empurrão dessa, tendo as pessoas boas ali na equipe, tá precisando de direção mesmo. Então, legal isso. Aí, se traz isso pro mercado, né, tá precisando de direção, só que agora a gente não é dono do mercado, a gente não é autoridade reguladora, a gente não é nada disso, a gente é uma empresa, então a gente precisa convencer, vender no mercado. Aí começa, tipo, todo aquele lance de entender se o que você está vendendo as pessoas realmente querem comprar e tal. Você sabe que você quer chegar lá não como empresa, como mercado. Você quer que as pessoas tenham uma boa experiência consumindo seguros. Como é que você vai vender isso para uma pessoa, a pessoa que vai consumir, né, querer isso? Porque ela não tem nem como comparar. De novo, esse exemplo de não ter o que comparar. Então, é bem... O mapinha tu não sabe o que dá para fazer, né? Tipo, é muito louco tu pensar nisso, que várias empresas... Eles acabaram criando um mercado inteiro, né? Que a gente às vezes até esquece, mas... Sim. Eu ainda lembro até o próprio Uber. Eu lembro. Eu trabalhava em São Paulo na época, o quão louco era. Porque eu pegava muito táxi. E, assim, taxista eu sempre tive problemas. Tirando os que moravam em frente à minha casa, em Santos, que eu era amigo de todos eles. E, pô, os caras eram muito gente boa. Mas outros eu sempre tive problema histórico, assim. Eu sempre detestei. E o Uber foi uma coisa... sensacional, que agora tu já pega carro, né? Tipo, por app. Então, existe todo um mercado para explorar que tu nem consegue imaginar, né? Sim. A não ser essa equipe que tá fazendo. Faz muito tempo, eu cheguei a pedir uma pizza por um site, uma coisa assim no celular, antes do iFood. E a pizza não veio. E aí eu fiquei com aquele sentimento de que, realmente é melhor você ligar, porque você faz pelo app, você não sabe se a pessoa viu, se vai realmente enviar pizza. Então aí veio o iFood e agora é o contrário, né? Tipo, tenho certeza que vai chegar pelo app. Se você ligar, talvez chegue. Então é muito engraçado como a gente pivota assim a cabeça. Ou de coisas grandes, né? Que nem eu tava pensando, você tava falando do Uber, eu tava pensando na minha experiência com aluguel de carro, né? Aluguel de carro também é um negócio que super burocrático, não super, mas é mais burocrático, né? Você tem um tipo de relação ali que, em teoria, antigamente era longo termo, né? Você tinha, né, uma coisa mais a longo prazo, e aí foi diminuindo, hoje já, né, dá para fazer diárias e tal, e agora você começa a quebrar numa fragmentação
que é de horas, né? É muito louco você pensar, pô, eu posso sair aqui de casa, pegar um carro por 3 horas, 1 hora e devolver o carro ali. E aí é um mercado que pode ser que agora vai pegar mais gente que não precisava de um carro por um dia inteiro, né? Então são várias ideias que vão se firmando, que se falasse pra mim também no passado, assim, fala, não, pra que eu vou alugar um carro por 1 hora? Não, isso é muito louco. É que a gente tem dificuldade de pensar com a cabeça do passado, né? Tipo, bom, mas é claro que por app é mais fácil, porque tu pode ver que o cara tá vindo, né? Tipo, sei lá, tua pizza. Mas é difícil antes, né, de alguém quebrar essa pedra e tu imaginar. E aí, tipo, se de todo um ecossistema, né? Tipo, quantas outras startups já não surgiram porque alguém pensou numa coisa dessa. Palestra muito boa do Salim Matar, né? Que ele foi fundador da Localiza, né? E aí ele descreve que na época ele falou pro pessoal lá, pô, eu quero fazer um negócio de aluguel de carro. Não, ninguém aluga carro, o pessoal compra. Não tem isso, tal. E aí veio essa história. É meio que LinkedIn, assim, poxa, eles não vão acreditar, tal. Mas tipo, o cão foi lá, pegou uns Fusca. Aí ele conta a história toda, que a frota era mó, tipo, pequena, assim, se ferrou lá, tal. E aí depois que conseguiu, a galera, tipo, realmente viu um valor e, realmente, eu admiro muito quem tira essas coisas, assim, da ideia, assim, de ter isso, mas E, assim, até uma coisa que eu lembrei agora, até antes de fazer a próxima pergunta, foi que o próprio Nubank, eu tava no Canadá estudando inglês e eu tava fazendo Business English, então a gente tinha toda semana apresentações, né? E tinha uma delas que era sobre startup e eu peguei a Nubank pra apresentar. Pra você ver, no Canadá, e o pessoal não acreditou. Quando eu falei da questão do chat, não ter agência, né? Não acreditaram. E o que eu fiz lá na frente? Foi a próxima apresentação, eu abri o chat pra falar alguma coisa e eu mostrei pro pessoal. Tipo, porque eles não acreditaram. Pra você ver como que era disruptivo na época. Parece tão simples, mas na época, no Canadá, tinha pessoal de vários países na sala, né? E o professor mesmo canadense, ele falava, mas como assim? Tipo, tu não tem uma agência, você precisa falar com alguém? E ficava, cara, eu não confio meu dinheiro. Aí eu falei pra ele, então, peraí, tá, deixa a próxima apresentação, eu vou mostrar pra vocês o chat. Nossa, e eu fui lá, chamei no chat, tirei a dúvida. Tive só que traduzir pra eles. Mas mesmo assim o professor falou, mas não sei se eu faria. Caramba, tipo, sensacional, Zé. Muito bom. Putz, eu não lembro que ano que foi isso. Talvez 5 anos atrás. É isso que eu ia perguntar. Tá, faz realmente. E cara, 5 anos pra algumas coisas é muito pouco, assim. Agora eu tenho certeza que talvez as pessoas, não 100% da sala ainda confiaria e tal, mas virou pública a empresa e tal, então meio que o case é conhecido, assim, mas eu acho que ainda realmente não tem muito espaço ainda, né? Não só pro Nubank, mas... conheceria. Porque eu acho que hoje já tem vários outros aqui mesmo. Tem, né? O banco que eu uso principal, não precisei, sabe? É igual, é o Revolut. É o que eu uso com mais frequência. Então, mesma coisa. Eu tenho até uma outra conta que eu não uso, só tenho um de backup que foi a mesma coisa, e ela é do Santander. Tô tentando achar que ano que eu fui, mas eu não lembro. Eu lembro que eu lá na Europa eu usei o N26 e aí também ele meio que veio junto, né, com o Nubank, assim, né, a ideia, assim, eu acho que era meio parecido, assim, mas eu achei genial também. Mas é muito do mercado, assim, né, eu acho que a América do Norte, pelo menos com coisa de banco, pelo menos olhando, assim, parece muito tradicional ainda, né, você olha aquele case, banco case, aqueles bancos bem antigueiros, assim, né, parece uma coisa muito, sei lá. 2017, achei aqui, 2017 foi isso. Caraca. Tava começando. Cara, era outro mundo ainda, né? No conta do Nubank ainda ia lançar nesse... Não existia. Não, era só o não cartão. Engraçado. Mas uma dúvida ainda que eu tenho que é sobre a incerteza, porque para empresas maiores, normalmente tu tem uma missão ali mais clara de alguns anos até, né? Daqui pra frente. Então tu já sabe pra onde tu vai, mas... talvez a startup tu não tenha tanto, né? Porque tu tá descobrindo e isso pode mudar mais. Tipo, vocês já tiveram alguma experiência do tipo? Ficou uma merda essa pergunta, sendo bem sincero. Eu tô mais falando do que perguntando. Mas vocês já tiveram alguma experiência do tipo assim? Tipo de que mudou muito a ideia da startup? Ou, sei lá, aconteceu alguma coisa diferente que acabou pegando vocês de surpresa, tem que se adaptar? Porque acaba que a empresa não é mais a que vocês entraram, né? Eu tive uma experiência que foi nessa linha. Acho que não mudou muito o ramo,
Assim, tipo, a ideia ainda era na empresa que eu trabalhava, era vender salas, né? Era como se fosse o booking de sala de reunião, então você queria alugar uma sala de reunião, você ia lá e alugava por hora e tal. Ainda era isso, só que isso era para pessoas físicas, né? Então você tá lá, o Rodolfo quer alugar uma sala por 1 hora para fazer um evento com alguns amigos, ou até gravar um podcast, ele ia lá e reservava, e aí isso não estava se fundando como... não estava dando muito dinheiro, né? Porque eram poucas pessoas, então precisava de um volume muito alto. E aí eles olharam para o mercado corp de salas de mais tempo, né? Então você pegar uma sala, em vez de pegar por 1 hora, você fala, eu quero pegar essa sala por 1 mês. E falando assim, parecia que era muito parecido uma coisa com a outra, né? Porque ainda era uma sala de reunião, mas aumenta o tempo, só que o sistema todo era feito para coisas a curto prazo, para agendas rápidas, então tinha notificações, tem o suporte, era tudo pensado para isso, e o Pivot foi para, tipo, não, agora a gente quer fazer coisas de longo prazo, então aí mudou muito drasticamente, tinha uma camada de sistema que estava ali ainda sendo migrada para outra, e aí tava no meio da migração, se decidiu tomar esse Pivot, então acho que é uma coisa que pode acontecer, assim, se você tá numa startup, e isso é uma coisa que é possível de acontecer, né, de ter uma mudança. Eu nunca ouvi falar, mas pode ser que aconteça também, né, de ter uma mudança total, né, sei lá, uma empresa de seguros vai para um ramo de segurança, mas talvez role um pivot interno que é bem parecido, mas que mude muito todo o trabalho, toda a estrutura que já foi criada ali, e aí vai, né, meio que recomeçar ali, né, Eu tenho um exemplo de uma empresa mais madura até, inclusive, a Rackspace, que é a empresa que eu passei esse 1 ano ali. Na verdade, a empresa que eu tava, a Rackspace, ela dentro teve umas pessoas que se juntaram e fizeram... Ela ainda era chamada de Rackspace, mas era a parte de... A Rackspace, para quem não sabe, ainda é cloud hosting, né? Um provedor cloud. Eles tinham as próprias coisas, tudo e tal. E aí, algumas pessoas lá dentro tiveram a ideia de tentar fazer... Não, a gente está competindo muito com a AWS e, na verdade, a gente está vendo que os nossos clientes, eles até já estão usando a AWS, mas eles sentem falta da nossa expertise, do nosso serviço. Então, se a gente pudesse acoplar o nosso serviço, mas usar a AWS, para ter tudo... Né, if you can't beat them, join, né? Esse negócio assim. E aí, pô, legal, fizeram uma spin-off, era tipo como se fosse uma venture dentro da Rackspace. A gente tinha um Slack separado do Slack da empresa inteira, assim. A gente tinha o nosso cost center com muita descrição, né? Tipo, muita autonomia. E tinha uma pessoa, tipo, que era da Rackspace ali, mas ela tava, tipo, agora contratando para essa nova parte de AWS, assim. E eu fiquei 1 ano ali, mas depois eu também soube que depois de uns anos começou a virar uma fatia muito, muito, muito relevante na receita da empresa. Que é o quê? Parceria com a AWS. O produto era basicamente AWS, só que com um suporte fenomenal em cima. Tanto que ele é chamado de Fanatical Support for AWS, o produto, né? Chama de FAWS, né, que é o acrônimo. Então, assim, é uma empresa que já tem muitos anos, muitos clientes, começou a pivotar nesse sentido de, poxa, vamos acompanhar a mudança do pessoal indo para a AWS, só que vamos pegar esses clientes, a gente não precisa ficar bashing, né, falando mal da AWS, pô, a AWS é boa, realmente tem bons produtos. A gente pode acoplar isso com a nossa expertise de já rodar produtos em cloud faz muito tempo. Então, acoplar segurança, solução de login, muitas coisas que você tinha além da AWS, e eles davam acesso para você às chaves do console ainda. Eles te davam as chaves do ambiente AWS seu, era seu mesmo, só que você tinha todos os serviços acoplados na sua conta que te davam muito mais valor. E aí eu falei, caramba, tipo, depois que eu entendi isso, assim, entrei na organização, eu achei bem corajoso, assim. Aí, hoje, eu não sei qual a fatia que tá na empresa, inclusive ela era pública, agora antes de eu sair foi comprada de novo privada, né, então a gente não consegue ver os números. Mas eu tava virando um negócio absurdamente relevante, assim. Que aí era a maneira de eles conseguirem participar desse mundo novo de clouds abertas, vamos dizer assim, né, tipo, a AWS é muito self-service, né, muito... clique e roda, assim, então esse modelo é mais atraente hoje em dia. Mas tem muitas empresas ainda usando a offering deles mesmo. Então nunca é tarde para fazer o pivô aí. Sim. Essa é a ideia, né? A facilidade que você tem com startup de poder mudar de ideia um pouco mais rápido, né? É o atrativo. Sim. E isso liga com tudo que a gente vem falando até então, né? Que vocês comentaram muitas vezes que é muito do perfil que tu quer no momento, porque... Para algumas pessoas que estão mais inclinadas, isso é uma oportunidade gigante, né? De, putz, coisa nova, vamos refazer o sistema aqui. Agora não é mais
para pessoa física e para empresa, mudou tudo. Ou, putz, tem um spin-off, quero me juntar nele, né? Mas para algumas outras pessoas pode ser muita incerteza, né, na carreira e talvez acaba gerando mais estresse do que empolgação. Então, acho que ficou a lição para mim aqui desse episódio é de se entender, saber qual que é o teu momento, o que você quer e perguntar muito quando for entrar, porque cada startup vai ter uma forma diferente, organização diferente, não vai depender só do estágio, o estágio vai te dar uma indicação, né, de quantos processos já estão bem definidos, mas vai depender muito do local. E acho que muitas vezes nas empresas depende muito da gestão, né? Tipo, quem está encabeçando, se pensa muito na cultura. Eu acho que influencia demais, assim, o que o gestor... O gestor e a contratação, que de certa forma é o portão ali, né? Para quem você vai trazendo e quem você vai trazendo vai compondo a cultura. Então, acho que essas duas coisas vão sempre uma coisa influenciar muito. No processo de uma startup também, é muito comum você ter acesso direto aos founders para fazer entrevista. E se isso não for oferecido, tente. A minha dica é essa. Tipo, você vai conseguir muito mais sinais de como é que a empresa funciona ou como eles querem que funcione se você falar diretamente de quem está liderando tudo, assim. Então, quantos mais founders você puder falar, melhor para tomar decisão. Legal. Usar o processo seletivo para você decidir a seleção, na verdade, né? Assim, acho que é muito da empresa saber se ela quer te contratar, mas é você usar também para você descobrir muitos pontos, né? É muito legal você ter perguntas. Acho que tem até GitHubs e vários lugares de perguntas a se fazer, né? Para quando estiver sendo contratado, mas você, com a sua experiência, tentar anotar o que você almeja e construir perguntas que acho que até o processo seletivo é muito novo numa startup, né? Então acho que é legal você também construir as suas perguntas e você se apoiar nelas, nas respostas, para saber se decidir, né? Eu lembro muita vez que uma vez que eu estava fazendo um processo seletivo e aí eu usava uma tecnologia X, aí o cara falou assim, então a gente está querendo te contratar que você tem uma puta experiência em tecnologia X, pouca gente tem, e eu, adoro a tecnologia X, mas por que vocês usam a tecnologia X? Uma consultoria fez o sistema, entregou pra gente assim, e aí a gente só tá tocando. Aí eu, cara, não... Então vocês nem curtem a tecnologia X, sabe? Me apagou muito, assim. Então acho que é muito disso também, né? Se entender seu momento, construir suas perguntas e usar o processo seletivo também para se encontrar, ou ver, né? Se encontra, se entende naquele lugar. Não, total. É um relacionamento, né? Clichê falar, mas... e aí até... acho que o mais legal de quando tu vai estudando mais, evoluindo na carreira, é que tu vai conseguindo escolher um pouco mais e... tentar filtrar isso, né? Tipo, no começo tem que pegar qualquer coisa, mas eu acho que é legal mesmo perguntar. E, putz, pra mim, já tive empresa que não gostava muito das perguntas que eu tava fazendo, sabe? Os caras, e pra mim foi só dropar. Foi simples. Foi o filtro. Já foi, eu achei bem legal, porque, eu não posso perguntar, né? Um ambiente, se você entrar, você vai saber. Eu falei, caraca, isso é tão difícil assim, ambiente secreto. Falei, tudo bem. Não falei na hora, mas depois mandei um e-mail falando que ia sair do processo. Interessante acompanhar essas empresas, né? Yellow flag ali já. Bem melhor. Galera, então valeu. Me deu uma iluminada assim bem legal, assim, tipo, muita coisa para pensar e levar em consideração quando pensar em startups. E agora, principalmente, o Delboni, que tem o site, tem o blog, né? O Rodolfo tem mais do LinkedIn, mas o Delboni tem muita coisa. Tem até uma lista lá, eu já tava até ouvindo os podcasts que tu já participou lá no teu site, Caraca. Né? Na verdade, eu acho que eu não ouvi nenhum, tá tudo na minha lista. Tô quase 100 na minha lista ali, assim, que eu coloco pra ouvir depois, mas tá lá, tem 3 deles, um, inclusive sobre estudos. Então, Delboni, começando por ti, onde o pessoal consegue te encontrar? Acho que o meu site é rafael.delboni.cc, tem todas as redes sociais que eu acho que vai ficar o link também, né? Boa, mas tem todas as redes sociais que eu uso mais e tudo mais, então acho que pode me procurar lá. Boa. Rodolfo? Pra mim é rodolfo42.com, tudo junto. Também vai ter meus links. Rodolfo42.com. Olha aí, da outra vez você não tinha comentado esse, então bom. Que Rodolfo 42. Acho que na outra vez ficou só o LinkedIn, mas agora fica os dois. Principal é o LinkedIn, mas tá pra também. Boa. Galera, então muito obrigado e até a próxima.